sejam todos bem-vindos a esse primeiro episódio do nosso podcast, o Barista da LGPD. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e LGPD. Onde elas se encontram? Qual é o ponto em comum? Será que a inteligência artificial respeita a LGPD? A inteligência artificial parece que tem o potencial de invadir nossa privacidade de diversas formas. Mas a gente não precisa ter medo de usar a inteligência artificial, só precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre usar a tecnologia garantindo nossos direitos fundamentais. Hoje a gente tem conosco aqui, nesse primeiro episódio, um assinante da Fácil, Luiz Gomes. Eu poderia falar do currículo do Luiz, mas eu teria que ler aqui, porque é um currículo gigantesco e muito rico. Então, Luiz, eu passo a palavra para você se apresentar. E aí a gente já começa com o nosso bate-papo. Perfeito. Muito obrigado aí pelo convite, né? Inicialmente, Rui e a Natália aí da Fácil LGPD, a todos os facilitados que estão aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vê depois nas redes e também aos meus colegas de trabalho aqui da Somax, né? Os franqueados da Somax Group. Me chamo Luiz Gomes, trabalho com privacidade desde 2020, trabalho com TI, né? Não no âmbito da segurança da informação. Desde quase 1998, quando eu tive uma loja de informática. Eu sou franqueado da Somax Group, a franquia de proteção e privacidade de dados no Brasil, até onde sei a primeira e única. Sou professor do SERPRO, tanto em LGPD quanto GDPR e gestão de risco e segurança da informação. E sou assinante Fácil já há quase um ano, né, onde através da Rúbia da Somax, que já conheci, eu, enquanto integrava a equipe interna da Somax, eu era responsável por analisar novas propostas de sistema, e digo que nesses 4 anos, né, 5 agora que eu componho a Somax Group, eu analisei 8 sistemas e depois de ampla utilização, a Fácil é uma das ferramentas que hoje estão homologadas, né, na Somax para a gente atender os clientes e realmente o nome dela, né, já diz tudo, né, o resumo está no nome dela, sem muita questão de... Geralmente outros sistemas têm, né, são coisas que você não usa, funcionalidades que você não precisa. Então, assim, como ela foi pensada por um DPO e para DPOs, eu considero hoje uma das melhores ferramentas do mercado. Obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos. Como que vai funcionar o programa? A Natália falou ali rapidamente, só para reforçar. Nós vamos ter, então, essa perguntas e respostas, vamos colocar o Luiz em enrascadas aí, em perguntas difíceis, mas a partir do 8h40 nós vamos abrir, então, para os demais convidados, tá? Bom? Gente, então começamos com o primeiro bloco. Qual que é a primeira pergunta, Natália, que a gente vai falar para o Luiz? A primeira pergunta, então, quando a gente fala de ferramentas de inteligência artificial, o ChatGPT é a mais comum, talvez a mais utilizada, nós estamos tratando de algo que, em teoria, não armazena informações pessoais, mas sim ela aprende com os padrões de linguagem. Mas será que é tão simples assim? Luiz, como você vê essa discussão? Modelos como o ChatGPT realmente tratam dados pessoais? A nossa privacidade está em risco? Com relação, né, iniciando aí pelo próprio ChatGPT, né, ele é um dos poucos, né, das poucas ferramentas que possuem a opção de você não atualizar a base de aprendizado dele com os dados que você fornece em perguntas ou em estudos ou em análise, né? Lembrando sempre que com exceção, né, do Gemini e do Copilot, as inteligências artificiais, Copilot da Microsoft, né, que depois que a Microsoft batizou, nasceu mais uma meia dúzia depois separado. Separando o do Google e o da Microsoft, todas as demais inteligências, né, disponíveis, né, ChatGPT, DeepSeek, Claude, né, que na minha opinião é uma das que mais respeitam, elas têm, além da preocupação com a privacidade, também diferenças importantes no tratamento da privacidade mundial, né? Ou seja, aqueles países que possuem uma maior maturidade na questão da exigência ali, né, regulamentar, eles têm políticas diferentes. Né, vamos começar aqui com um exemplo rápido, quando começou o Threads, né, do Instagram. Aqui no Brasil, apesar da autoridade ter aberto, né, uma verificação inicial no início de 2023, ele começou, na Europa,
ele fez o pedido antes de registro, tá? Só que a autoridade europeia foi mais exigente do que aqui, inicialmente no Brasil, tanto que lá ele começou no final de 23, né? E assim a gente vê com inúmeros outros exemplos, né? E aí, retornando para a privacidade de cada ferramenta, eu citei a diferença, né, do Copilot Microsoft e do Gemini, porque se você for ver as questões relacionadas ao tratamento de dados, né, tirando esses dois exemplos, ele vai tratar o Claude, o DeepSeek, o ChatGPT, exatamente o que você compartilhar, né? Aí, o que é compartilhar, né? Essa abrangência é que pode tornar o tratamento perigoso, né? Por exemplo, eu começo a criar na minha empresa agentes de atendimento, né? Baseado numa API do ChatGPT, por exemplo. Ele certamente vai ter acesso, né, a depender do tipo de atendimento, a inúmeros dados pessoais, né, que ele vai precisar confirmar na base se a pessoa é quem diz ser, né? E aí, nesse simples exemplo, você já vai ter ali um agente da OpenAI realizando tratamento de dados em quantidades enormes e de maneira, né, automática. Então, assim, esse exemplo do GPT é comum em todas as APIs, né, disponíveis para a construção de agentes ou assistentes, né, de tratamento de dados. E o quesito privacidade, eu trago como um ponto importante a diferença das regulamentações. Né, a diferença das regulamentações. Aonde nós temos, né, conforme eu disse, a diferença que a IA vai tratar exatamente aqueles dados que você permitir, né? Quando a gente fala em legislações internacionais, né, vamos falar de armazenamento. Aqui no Brasil a gente teve um franco crescimento, né, aí em Campinas mesmo, se eu não me engano, perto de Vinhedo, aí, existem, né, enormes empresas, data centers que nasceram, né, para fazer armazenamento nacional, em virtude da legislação tratar de forma diferenciada o cuidado no tratamento internacional de dados, mas a questão do armazenamento na Europa, tanto Google quanto Microsoft realizam o que é chamado de domicílio de dados, tá? Ou seja, o mercado comum europeu tem um combinado com Google e Microsoft que os dados dos europeus permanecerão em domicílio europeu. Em nenhum outro continente ou país ou grupo de países existe um combinado dessa forma, né? Para todo o resto do mundo, tirando a Europa, os seus dados podem ser tratados da forma que a estratégia da minha empresa decidir, né? Então, assim, a maturidade, sobretudo o que a gente conversa muito, né, no nosso dia a dia de trabalho como DPO, é a atuação do titular de dados. É a atuação do titular de dados que vai nos levar aí à direção de uma melhor regulamentação, né, e, sobretudo, no tratamento de dados pessoais, na privacidade relativa às inteligências artificiais, terem um acréscimo, né, considerável de segurança para nós, titulares de dados. Muito interessante, Luiz. Principalmente quando você fala ali no finalzinho, você abordou o tema estratégia, como a empresa trata os dados, né? Usa a inteligência artificial dentro das suas fileiras ali, dos seus departamentos. Trazendo para essa questão, eu já emendo com a segunda pergunta, que é voltada um pouquinho para nós, consultores, profissionais em proteção de dados, nesse desafio diário, principalmente no momento do mapeamento, quando nos deparamos ali com os setores principalmente de marketing ou de RH, que usam inteligências artificiais, entre aspas, softwares específicos, por exemplo, para fazer filtragem de currículo, para fazer softwares que fazem análise comportamental. Então, eu queria saber de você em quais situações essas práticas podem ser consideradas ilegais, né? Como que a gente, consultor em proteção de dados, deve orientar esses setores nos cuidados aí com o uso de softwares que tem decisão automatizada, que tem IA no meio.
É muito boa essa pergunta. Inclusive, vai ao encontro, né, da disponibilização que a autoridade fez, né, da consulta pública que ela abriu no final do ano passado, né, sobre questão de tratamento de dados automatizados. E assim, Rui, nós temos lá na Somax 4 grandes clientes que trabalham com desenvolvimento de IA, né? Um deles nos contratou no final do ano passado, quando estava lá na Google, entendeu? Justamente recebendo um prêmio, né? E aí nas conversas ali de bastidor, falou, não, porque o DPO de vocês, aí o dono da empresa, oi, não, o DPO como trata lá a questão do aprendizado de máquina, não tem DPO não, quase que o rapaz tirou o prêmio da mão dele, né? Mas assim, brincadeiras à parte, né? De lá mesmo, ele já entrou em contato com o comercial nosso e hoje já é nosso cliente há mais de 8 meses. E, assim, outra questão, dentro dessa parte do mapeamento, né, que ali, realmente, dentro da ferramenta Fácil, você tem um tratamento muito detalhado, né, de como os dados são coletados, definindo o ciclo de vida, né. Eu volto ao exemplo, né, da Google e da Microsoft, né, quando a gente fala em tratamento de dados. Microsoft, usuário pessoal, né, as políticas não mencionam de forma clara e nem o marketing da Microsoft trata. Agora, se você vê o marketing do Microsoft Corporate, né, ou seja, do business, ele fala, os seus dados são seus, né, porque através de ferramentas, né, políticas internas, tem o Purview, que é uma ferramenta adicional de gestão de política de segurança da informação, você tem um amplo controle. Agora, se ele não fala nada desse tipo no pessoal, né, a gente pode entender que os dados dos usuários pessoais são da Microsoft, né, quando na verdade são. Né? Você tem o Copilot habilitado no Edge. Você acredita que ele não está vendo tudo que você acessa? Né? Você tem o Copilot agora integrado no Windows 11. Né? É lógico que ele não vai ler todos os seus documentos, né? Mas assim, saber determinadas questões suas, ele vai saber. Né? E indo para o exemplo da IA, né, o Gemini, né, o Gemini, ele deixa bem claro que para ele salvar os seus prompts, ele salva no Google Drive, né? E como tudo que está dentro do Google Drive ali da ferramenta gratuita, né, está indexado, a não ser que você coloque como privado, né, o padrão é público, e você não tem opção, né, ou você grava os prompts e compartilha com a Google, né, ou você não grava nada. Né. E aí, voltando ali à questão do tratamento da privacidade, que a gente botou na primeira pergunta, né, os dois únicos que têm essa questão tratada de forma clara, né, é o ChatGPT, que tem a opção de não alimentar o aprendizado de máquina com o que você pesquisa, né? E o Claude, que tem uma clara distinção, né? Tratando ali até mesmo da questão da revogação do consentimento de dados eventualmente tratados. Né? Agora, voltando ali para os nossos departamentos, né, que utilizam o IA, e voltando também da parte que a gente fala do tratamento automatizado, né, ou que eu gosto de chamar de tratamento condicionado, ou ainda, né, o tratamento por IA. Né? O que acontece, né, é que muitas pessoas ainda confundem, né, o tratamento automatizado por o tratamento por IA. Né? Os bancos, por exemplo, desde sempre fizeram classificação de crédito de acordo com o nosso score. Né? Não era utilizado o IA. Pode ser utilizado hoje? Pode. Né? Sistema financeiro nacional vai ter um tratamento diferenciado, né? Porque tem a segurança financeira do país envolvida aí, e soberania financeira, etc. Agora, para as empresas, né, esses 4 clientes que eu citei no começo nosso aí, todos eles são indistintamente, né, concordantes no ponto de que eles não realizam tratamento de dados. Eles não realizam. Para fazer mapeamento nesses clientes, Ruiter, é um desafio, entendeu, de aprendizado muito importante. Porque esse que eu dei o exemplo que estava lá na Google, e aí logo depois estava na Tailândia, lá em outro evento internacional de IA, que ele é bem antenado nesse sentido,
ele durante muito tempo afirmava com toda certeza que ele não realizava tratamento de dados. Detalhe, a IA dele é uma IA generativa com LLM, né, que é aprendizado grande de máquina, né, baseado no Big Data, e ele conecta a IA dele na sua empresa. Ou seja, se a Fácil contratar esse cliente nosso, ele vai disponibilizar a IA para rastrear, para indexar a Fácil. Em tudo, em empregado, em sistema, em tratamento, em contrato, para depois você conseguir ter um assistente ali que consiga te ajudar em tudo, né? E até então, né, depois, né, das duas DPOs que atendem ele serem, né, bem persuasivas e conseguir demonstrar os riscos, etc., até mesmo com relação a diligências internacionais que eles receberam, eles começaram a aceitar, né? Mas até então eles falaram, não trato dado de nada, que é o desafio, inclusive, do marketing, né? Eu passei por situação de due diligence ali em 2022 de fornecedores de marketing, né, de ferramentas, né, de gestão de marketing, de uma grande rede de empresas de estética, aonde as 7 empresas, logo no começo da entrevista, o dono falava, não, mas a gente não trata dado nenhum. Aí você tinha que começar, né, lá do básico, dado pessoal, o que que é? É nome, é telefone, é preferência de comportamento, de compra. Ah, isso é dado pessoal. Então a gente trata assim, né? E aí começava. E teve também, outro exemplo que eu gosto muito de dar, aquele que entrou, né? Ele não foi bem brifado pelo controlador, né? Que não é o DPO que vai fazer isso, é o controlador. A gente tem um modelo de e-mail de sensibilização, mas ele chegou meio preocupado na reunião, que falou que estava sendo auditado, né? Já chegou com essa palavra. Não, a gente não está avaliando aqui a qualidade do serviço, nem o contrato, nem o valor, ele está avaliando como você trata os dados do meu cliente, né? E aconteceu que quando a gente começou a preencher a ferramenta, seu CNPJ, ele esqueceu o CNPJ. Eu não sei não, esqueci. Aí a gente remarcou, logicamente, né, uma reunião com essa empresa em separado para explicar o procedimento, para depois retomar e falar, né? Mandamos o formulário para ele ter acesso, para ele ter vamos dizer assim, um conhecimento prévio, né? Porque o e-mail de sensibilização só tratava dos assuntos, né, e não do conteúdo todo, né? Então, enfim, esses grandes agentes, mesmo os internos, marketing, comercial, RH, né? RH, salário família, criança, né? Plano de saúde, plano odontológico, está tudo dentro do RH, né? Folha, recolhimento, INSS, ou seja, o RH, né? Dentro da empresa eu comparo o RH com o nosso contador, né? O RH sabe a nossa vida, igual o contador sabe da vida da empresa. É muito legal isso, porque a gente nota nos nossos próprios clientes que eles têm uma dificuldade inicial de achar que tratam dados pessoais e de que precisam estar adequados, né? Não, eu não preciso disso. Não, eu não trato. Não, eu guardo bem. E aí, até eles tomarem consciência de que precisam de uma adequação, que precisam de um projeto estruturado, é realmente um primeiro trabalho de conscientização, dá mais trabalho que a própria adequação, né? E isso que vocês falaram dos sistemas, de softwares, um artigo importante da LGPD é sobre decisão automatizada, né? Que o titular tem direito de pedir uma revisão humana das decisões. Como é que isso se aplica na inteligência artificial? A gente tem como requerer isso direto para a inteligência artificial e a gente já teve algum caso desse que você tenha conhecimento aqui no Brasil? Essa pergunta, ela realmente é muito boa, porque isso, né, conforme eu comentei na pergunta anterior, traz algum nível de confusão, né, de separação. Eu trouxe até alguns exemplos aqui, conforme o Rui comentou aí na minha colinha, né. Exemplo de e-commerce, né, nós temos alguns e-commerces como cliente dentro da Somax, né? Um dele até é mais desafiador que os outros, que é de uma empresa na Rússia,
né, que atua aqui no Brasil. É uma empresa russa que atua aqui no Brasil. E aí eu trouxe aqui exemplo dentro do e-commerce, o que é o tratamento condicionado, para a gente separar, né, o que é IA, o que é automatizado e o que é condicionado. O e-commerce ele só vai enviar e-mail promocional para cliente que deu o consentimento prévio. E dentro disso aí você precisa ter uma gestão de consentimento, né, Natália, para você conseguir revogar. Tratamento condicionado. Outra questão do condicionado, aqui está atrelado a uma hipótese legal. O outro, cliente com compra acima de R$1.000 vai ter entrega grátis, né? É um tratamento condicionado, mas eu sei que você compra mais de R$1.000, eu já vou te classificar de outra forma, né? Só que eu não digo isso, e nem está escrito na política, né? Aí já quando a gente vai ver uma decisão automatizada, né, que poderia ser por IA, né, o sistema de recomendação sugere, com base no seu histórico de compra, novos produtos, né? Então, se você pesquisou muito livro na Amazon, quando você abrir no celular, vai aparecer bastante sugestão de livro, né? E isso é uma decisão automatizada, né? Porque já acontece na Amazon há 5, 6, 7 anos isso. É lógico que com a IA vai ser aperfeiçoado, né? E em outro mercado também que eu trouxe aqui 2 exemplos, que é no serviço financeiro. O que é o tratamento condicionado? O banco só vai enviar mensagem SMS com código de autorização para usuários que já estão logados. A condição prévia é já estar autenticado, né? É igual a diferença entre proteção e privacidade, né? A proteção é para quem está de fora, a privacidade é para quem já está dentro. Então, esses exemplos, né, do tratamento automatizado ou do tratamento realizado por IA de forma automática, uma vez o assunto indexado, Natália, né, tanto que em todas as políticas, mesmo daqueles, né, que não te permitem a liberdade de escolher tratar dados, né, como a Microsoft e como o Google, eles são explícitos nas políticas de privacidade, dizendo que se você não quer que aquilo seja indexado, não compartilhe, né? É muito simples. É fácil, né? É muito simples, né? A gente tem o exemplo, né, ano passado, se eu não me engano, da Meta, né? Que a Meta abriu o Threads, né? E abriu o Threads aqui no Brasil, aliás, 23, né? Abriu o Threads aqui no Brasil e não tinha consentimento, né, livre, informado, específico dos responsáveis dos adolescentes que são clientes, né? E a autoridade ano passado, né, abriu um processo de investigação, né, onde os advogados, quem ainda não leu, eu sugiro ler o processo, está disponível lá dentro do SEI, né, na pesquisa de processo do Sistema Eletrônico de Informação do Governo Federal. Os advogados da Meta são fabulosos, com todas as letras maiúsculas, né, conseguiram comprovar, tá, para a autoridade nacional que os dados já são do Grupo Meta. Porque, assim, o problema foi que, com o início do Threads, né, que é uma coisa que a gente chama na privacidade de cross-date, né, o que é cross-date? É tratamento cruzado de dados. Como que você entra no Threads? Você tem que ter a conta Instagram. Você não cadastra com outro e-mail, você não cadastra... A conta Instagram sua que vai migrar. Tudo aquilo que eu curti no Instagram, automaticamente já estará curtido no Threads. Todos os que eu sigo no Instagram, automaticamente estarão seguidos no Threads. Então, quando a autoridade questionou sobre o aprendizado de IA ano passado, gerado a partir da integração de todas as ferramentas da Meta, ela respondeu simplesmente: todos os dados já são meus, eu já os tenho, eu já coletei, eu já tenho eles armazenados, né? E aí alegou, de uma forma muito categórica, entregando RIP e demais documentação, o legítimo interesse, que é o aprendizado de máquina baseado em todos os dados de todo mundo, baseada nas redes sociais do Grupo Meta, né? E assim foi feito e foi exigido deles uma mudança na política de privacidade. Informa que os dados será praticado cross-data, né? Os dados serão tratados, né? Diga e a responsabilidade de acompanhamento dos menores é dos pais, e assim foi feito, né? Tem um outro exemplo muito bacana
de tratamento de dados pessoais de menores, que o meu filho sempre gostou de jogo online, né, desde pequeno. E em determinado momento, né, as plataformas, né, Epic, Steam e etc., quando você ia comprar um jogo com o cartão de crédito do seu pai, começou a pedir para mandar foto. Mande uma foto do seu pai segurando o documento dele. Igual o Gov faz, né, quando você perde a senha, né? Isso foi meado, se eu não me engano, de 21 para 22, né, internacionalmente, certamente por questão do adolescente estar pegando o cartão, cadastra na Steam e quando quiser comprar, tem toda a liberdade do limite do cartão para comprar, né? E aí eles fizeram essa alteração, manda uma fotinha do seu pai segurando o documento dele, por favor, e através de uma questão simples, né, você estabeleceu ali uma medida adicional de segurança, né, no tratamento de dados de criança e adolescente. Bom, fazer uma última pergunta antes de abrir para o pessoal. Como a ideia do podcast também é chegar para os nossos clientes, né, para os clientes de vocês, melhor dizendo, o cliente final, que são empresas, microempresas, grandes empresas, a pergunta que eu vou fazer agora, a resposta também vai ser um pouco direcionada para esse público. Há pontos em que a inteligência artificial ainda não está totalmente clara, ainda tem regulamentação a se fazer. E trazendo o que você falou das respostas que a maioria dos empresários dão quando nós tentamos vender a LGPD. Aqui a gente não trata dados. Eles esquecem que a definição de dados pessoais leva o termo identificáveis, informações identificáveis, e não só identificadas. Então, são várias pseudo-informações que vão chegar à titularidade do dono do dado. Então, quando nós começamos numa apresentação até de venda do que é LGPD, falamos esse termo, aí o cara levanta a sobrancelha, a mulher levanta a sobrancelha pensando, opa, então acho que a gente trata. E não são raros os dados identificáveis, são muito maiores os dados identificáveis do que propriamente identificados. Né? Se a gente for pensar aí, pegando a colinha também, num café, o histórico de pedidos daquele cliente que vem toda segunda-feira, o que ele toma, o que ele come, será que eu já posso atender ele de uma forma melhor na próxima vez? Estou coletando um dado dele. Academia, frequência de uso, quantas vezes a pessoa vai na academia, qual equipamento ela faz. Então, a gente tem um monte de informação, de perfil da pessoa com esses dados identificáveis. Fazendo essa introdução, pergunto para você, né? Estas micro, pequenas e até grandes empresas que estão se ligando, que realmente tratam dados pessoais, quais aspectos de tratamento de dados pessoais que pode levar à inteligência artificial especificamente, que ainda gera a necessidade de uma maior regulamentação, e qual seria a orientação sua, enquanto profissional em produção de dados, para esses empresários? Aqui a maior preocupação, né, fazer uma analogia com, por exemplo, quem desenvolve sites, né? Quem desenvolve sites vai usar, por exemplo, alguma linguagem, né, WordPress, para criar site. Dentro do WordPress você tem aproximadamente 400 mil plugins. A WordPress não se responsabiliza como os plugins tratam os seus dados, aqueles que estão no site que você está acessando, ou que é do nosso cliente, né? Por quê? Porque é humanamente impossível você exigir isso de quem desenvolve plugin, né? Se batesse o pé de hoje em diante, a gente ia ter quase que a queda da internet, né? Porque não teria como os pequenos desenvolvedores, até mesmo pessoa física que cria esse tipo de funcionalidade, né, poder estar adequando. Aí, vamos agora para a IA. A IA, todas elas têm APIs, né, que são pontes de tratamento de dados. Né? A gente teve cliente aqui que jurou que a API não tratava dados. Entendeu? A API é uma ponte entre dois lados. Para ela ser uma ponte, o dado pessoal vai passar por ela. Não tem como não ser. E as APIs estão hoje igual aos plugins que eu dei o exemplo. As APIs não são certificadas, né? A grande maioria delas, imensa maioria. As APIs não têm questões de privacidade, porque não dá, né? E, resumindo, WhatsApp. O WhatsApp vem aumentando significativamente todas as exigências com relação à utilização do plugin dela. Tá? E esse ano ela deu uma cartada final,
né, onde agora até junho, mais ou menos julho, ela está derrubando todos os números que usam APIs não, né, reconhecidos, né, como confiáveis e o dela. Tá? Eu tive cliente que é farmácia de manipulação que já tinha uma migração prevista para esse ano, só que o WhatsApp começou a derrubar os números de televenda antes e eles tiveram que antecipar a migração. Tá? Então assim, no tratamento de dados, né, quando a gente fala a questão, até a resposta que eu me liguei agora, Natália, que eu não dei na anterior, né, a API que faz a ponte, né, entre o seu agente, que indexou sua empresa toda, o seu assistente, e a base da inteligência dela, né, é uma API de terceiro. Ela trata dados. Tá? Não existe hoje, tá, ferramenta possível de revogar tratamento de dados baseados no aprendizado da IA. Como é que você vai fazer a IA desaprender alguma coisa? Né? É só a gente pensar. Né? Vai fazer lobotomia na IA? Como que vai fazer? Né? Então, assim, existem limites técnicos. Né? Ah, mas vai ter que ser debatido. Pode até ser, mas a resposta é complexa. A resposta é complexa. Nada foi pensado no sentido de restringir o aprendizado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? As inteligências artificiais estão a passos largos caminhando para ser exatamente o que foi a Skynet, tanto que multiplica aí pela internet, né, a brincadeira, né? Olha, sempre pede por favor para IA, dá bom dia, porque vai que, né? Ela fala, não, esse aqui eu vou deixar vivo, porque ele sempre foi educado comigo. Nesse momento, a gente abre para os demais participantes e aí a gente vai se encaminhando para os finalmentes aí, tá? Quero sim. Luiz, eu queria saber a tua opinião, porque recentemente eu tenho acompanhado algumas coisas sobre ambientes controlados de machine learning, né? Então, tem empresas, por exemplo, uma empresa em Campinas, acho que é Campinas, eles estão com um projeto dentro da Polícia Civil lá, inclusive ele faz parte de um grupo de mentoria que eu faço parte, eles estão com essa startup gerando um produto para ser usado por escrivãos de polícia, essas coisas todas. Então, o ambiente que eles estão criando lá é um DeepSeek numa CPU, GPU local, onde eles colocam todas as evidências, todos os inquéritos e tudo, rodam isso em processamento local, depois eles geram alguma coisa já, o próprio agente, eles são enxame de agentes, né? Eles estão usando, parece que o CRI, junto com o DeepSeek instalado numa máquina local, e depois eles geram tudo isso no ambiente controlado. E quando precisam gerar alguma coisa externa, eles usam anonimização. Mas eles verificaram que no próprio ambiente externo, se eles conseguirem vazar o agente faz a reidentificação disso em outra máquina. Eu queria a tua opinião sobre essa questão de rodar machine learning em ambiente controlado. Tu tem como me dar uma opinião sobre segurança disso? O Paulo, também é severamente limitado, tá? Apesar do DeepSeek ter trazido essa possibilidade de você baixar a inteligência dela toda, né? Se eu não me engano, são 70 GB, 90 GB, enfim. E instala para rodar local, né? Localhost, né? A gente nunca pode esquecer, eu sempre faço, Paulo, analogia, quando você vai usar na sua empresa uma excelente ferramenta open source. É o mesmo exemplo. Tá? Qual é o CNPJ atrás da ferramenta open source? Nenhum. Ela é muito boa? Ela é excelente. Você decidiu usá-la, né? Tem uma aí que é amplamente utilizada, a questão de chamado de TI, né? Que é o GLP, aliás, perdão, GLPI. E o que acontece? Ele roda localhost, igual o DeepSeek, né? Só que quando você conecta ele para atualizar, ele faz uma indexação automática de tudo. Né? Isso sem contar que você vai ter que hospedar ele no GitHub, né? Ou em outra ferramenta. Aí a gente entra também, Paulo, na briga
de quem está hospedando o sistema. Não sei se vocês já viram que hoje você cria a sua API, o seu agente, conecta na API da OpenAI e vai ter que publicar ele em algum lugar, né? Vocês já viram a briga que está nas empresas, né? Internacionais de hospedagem de plataforma, né? Em preço, tá? Era $25, caiu para 20, caiu para 15, caiu para 10, agora tem empresa oferecendo a $5 por mês para hospedar o seu agente. Para que será isso? Ela está preocupada em melhorar sua relação custo-benefício? Acho que não, né? Mas aí, voltando para o seu exemplo, Paulo, mesmo em ambiente controlado, mesmo rodando dentro, tá? Mesmo rodando dentro, quando você atualizar essa base, se você não tiver 2 ambientes distintos, o que vai causar uma dificuldade muito grande com tudo aquilo que já foi aprendido, tá? Por isso que eu falo que é quase impossível, tá? Você ter a base de aprendizado separado da base do que foi tratado. Ah, mas é local. O que é local, né? Está local ali para você naquele momento, né? Uma última analogia, Paulo, é a mesma questão do servidor na nuvem, né? O que é o servidor na nuvem? Nada mais é do que algum servidor físico em algum lugar. Entendi. Falando em tecnologia, Rossi, você quer falar? Não, na verdade, assim, eu sempre gosto dessas reuniões da Fastro, né, porque eu vejo que sempre é um time grande de consultores, de POs, né, e eu sempre falo que eu estou na outra ponta, né, eu estou dentro da empresa como de PO que recebeu uma consultoria, né, e eu vejo, assim, as abordagens de vocês e gosto de trazer o nosso ponto de vista. Né, e a gente dentro da empresa, a gente acha muito importante o contrato, mas contrato é reativo, né? Se acontecer alguma coisa, a gente aciona o contrato, né? Falando do meu ponto de vista assim, mais prático, que eu não sou advogado, eu sou analista de sistemas, que hoje trabalha com essa parte. Mas o que eu vejo que tem surtido bastante efeito para a gente é a questão do aculturamento dos usuários, né? Então, vocês colocaram ali questão das vulnerabilidades, são 6 vulneráveis ali, eram as 6 pessoas que estavam no ambiente, na série que o Luiz citou, né, e realmente, se você não tiver esse mapeamento ali de como que está a perspectiva de segurança dos teus usuários, você tem uma vulnerabilidade grande. E o problema que a gente tem hoje, na verdade, é essa proatividade que a gente tem tido, né, muito grande dentro da empresa. Né, a gente tem norma, a gente tem lá falando que tudo que vai ser comprado, que vai ser pendurado ali dentro da nossa infra, tem que passar pela análise da segurança da informação, mas por outro lado a gente vê muita gente contratando sistema e tendo motivado aí por campanhas de inovação interna. Você tem que trazer inovação, você tem que ter trazer soluções novas para dentro da empresa. A IA tem sido uma válvula de escape para isso, então não é novidade quando a gente está ali numa reunião do Teams, por exemplo, aparece lá um usuário que está fazendo toda essa anotação da reunião e a gente fala, você está mandando para onde isso, né? Você está numa reunião estratégica falando sobre, né, questões de mercado, questões internas, privativas, e aparece ali um Fireflies, uma Read AI ali para ficar anotando e fazer ata. Não, é muito fácil, é muito bom, tá, mas isso daí está indo para onde? Não, estou usando aí, vai no que o Luiz Gomes falou ali, né? Não, estou usando aqui uma ferramenta grátis, não tem custo nenhum para ele falar. O pior é isso, né? Se a gente estivesse pagando, a gente tinha como acionar eles. Agora, de graça, nós estamos vulneráveis, né? Então, essa contribuição que eu trago aí para vocês, e parabéns, Luiz, pela palestra, e parabéns a Fácil aí por proporcionar para a gente aí um conteúdo tão enriquecedor. Nós agradecemos a presença de todos vocês, né? Como o Rui falou no começo, essa gravação depois vira um podcast para vocês poderem mandarem para os conhecidos, para o pessoal que quer conhecer a LGPD, que não conhece. Agradecemos, Luiz, pela disponibilidade, por estar aqui, por compartilhar conhecimento. Lembrando que no próximo mês a gente tem mais um episódio, mais um de vocês vai estar aqui conosco, compartilhando conhecimento e assim a gente se conhecendo melhor, firmando nossa comunidade LGPD e firmando nossa parceria com a Fácil também. Gente, muito obrigado pela presença. Aqui termina a gravação. Uns 20 dias já temos nas principais plataformas. Grande abraço, bom para vocês. Beijo. Obrigado a todos. Sigam a Fácil LGPD e a Somax nas redes sociais.